Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Ó, semana agitada no mundo da tecnologia, tivemos vários serviços aí com problemas e o mais marcante foi o Twitter, né, que foi hackeado, enfim, tem muita história pra gente contar sobre isso. No segundo bloco, conversamos sobre o fim do Xbox One X, que ainda vai receber alguns exclusivos, e sobre o 5G, mais notícias chegando aí sobre a nova rede. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, só pular o episódio para 17 minutos e 28 segundos. Paulo Riga, vamos lá para a primeira mensagem, que hoje tem muita coisa aí, né? Muitas. É a primeira do Marcelo Coutin. Ele mandou um e-mail pra gente explicando como se pronuncia o nome dele. Marcelo Coutin tem 45 anos, é engenheiro eletrônico, mora no Rio de Janeiro e mandou um e-mail pro tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: Olá, Mobilon, Riga e todos do Tecnoblog. Bom ouvir o Tassos novamente no Tecnocast. Sobre a Apple não fornecer mais carregadores e fones com seus smartphones, eu acho essa decisão positiva por uma série de motivos. As pessoas sempre pensam de uma forma muito passional, mas se analisarmos com mais calma, veremos que há mais pontos positivos do que negativos nessa decisão. A Apple ganha com redução de custos não apenas com hardware, como também com embalagens e logística, o que aumenta a margem de lucro deles. Duvido que eles reduzirão os preços por conta da retirada dos fones. Afinal, eles não são uma instituição filantrópica e têm que agradar os stakeholders. Os consumidores finais, e eu me incluo nessa lista, não ficarão com vários carregadores encostados em casa. Eu devo ter aqui comigo uns bons 6 ou 7 carregadores de celulares e tablets parados em alguma gaveta porque não precisamos usá-los. Dificilmente um carregador desses apresenta problema e eles acabam virando lixo eletrônico. Acho que esse é o grande ganho e não se fornecer carregadores junto com smartphones novos. Por que não utilizar um carregador que eu já possuo em um aparelho novo? O ideal seria a indústria desenvolver e adotar um padrão para carregadores que previsse pelo menos 2 níveis de potência distintos, sei lá, 5 e 10 watts, para smartphones e tablets. Isso garantiria a compatibilidade dos carregadores com todos os aparelhos. Um outro aspecto no qual pensei também foi naquela conversa mole de que sempre deveríamos usar carregadores originais da Apple para garantir a qualidade do carregamento. Bom, se ela não vai mais fornecer carregadores, ela está afirmando, mesmo que de forma velada, que isso nunca foi uma verdade. Inclusive essa é uma das minhas preocupações, eu não sei nem se eu cheguei a citar no episódio anterior, que ficou muito grande, né? O mercado paralelo aí, né, com carregadores piratas de qualidade duvidosa, tende a dar uma bela aquecida. Então, assim, é um problema de segurança. A gente vê, geralmente, esses casos que tem celular que pega fogo porque a pessoa tava usando com ele ligado na tomada, ou porque a pessoa saiu e deixou o celular carregando e pegou fogo. Geralmente é por conta de equipamento ruim, equipamento barato que a gente compra na internet, né, na Santa Efigênia, enfim, essas coisas. Então, é uma preocupação. Vamos ver se as empresas de tecnologia vão puxar essa responsabilidade para elas mesmas e aí, no caso, vender os carregadores por um preço mais baixo, pelo menos, né, Rigo? Ou a Apple pode dar uma de Apple e detectar que o carregador não é original, então a gente não carrega. Porque o cabo acontece isso, né? Se não for made for iPhone, dali, esse cabo não é compatível, então não carrega nada, assim. Então, não duvido nada. Mas assim, eu não acho que o fato de Apple não mandar carregador significa, de forma velada, que, tudo bem, não precisa usar carregador original. Na verdade, a Apple pode falar assim, olha, a gente não manda o carregador, mas se você for usar um carregador, use um carregador original, porque a Apple vende o carregador original e só assim a gente pode garantir essa qualidade e tal. E aí ela pode usar isso para motivos de garantia, por exemplo, né? Se você não usou um carregador original, então a gente não pode fazer nada, explodiu o negócio, problema teu, sabe? Bem lembrado, porque assim, o iPhone tem sensores que se você bate ele muito forte, se você deixa cair, o hardware registra. Então, quando você leva para manutenção, eles conseguem saber esse tipo de informação. Dá também facilmente pro iPhone guardar um log se você usou carregadores que não são originais da Apple ou que não são com o selo MFI, né? Que é o Made for iPhone. Então,
seria uma jogada bem sacana, né? Espero que, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Em setembro a gente provavelmente vai ter mais detalhes disso. Segunda mensagem aqui é do Júnior Andrade, ele é de Valparaíso de Goiás, mandou um e-mail pra tecnocast@tecnoblog.net. Eu nem sabia que tinha Valparaíso em Goiás, Rick, sabia? Não, mas eu pesquisei aqui, fica perto de Brasília, Valparaíso de Goiás, o F Goiás, assim, a cidade é Valparaíso de Goiás. Ah, o nome é Valparaíso de Goiás. Sim. Ah, interessante. Vamos lá, ele falou o seguinte: o Riga falou que o cabo USB gera lixo e que a padronização não vai ajudar nisso. Eu já penso o contrário, eu sou o tipo de pessoa que nunca quebrou um cabo USB ou fone de ouvido na vida. Eu tenho os cabos USB do meu Moto G1 e Moto G2. Nossa, o Moto G1 é tipo de 2013, assim, faz muito tempo. Durou esse negócio, hein? Aí ele continua aqui. Sabe por que eu acho bom ter vários cabos? Ele colocou uma lista aqui, ó. Um está no trabalho, um está no carro, um está na mochila, um fica do lado da cama, um do lado da TV da sala. Cara... Eu tô imaginando a casa dele com um monte de cabo pendurado, assim, em todos os cantos. Se os dispositivos viessem sem, eu só teria uma cópia do cabo e se eu esquecesse ele em algum lugar... Bom, já era. Outra questão que eu não vi levantarem muito é que isso vai gerar um aumento no comércio de cabos piratas. Olha aí, até acabei de falar agora, né? Daqueles que custam menos de $1 no AliExpress. Eu já comprei cabos no AliExpress de todos os valores. Alguns somente carregam, não transmitem dados, mas quase nenhum suportou carregar via Quick Charge. Outra coisa, qual é a probabilidade de eu estragar o meu celular utilizando um cabo ruim? Nem entrei na celeuma dos adaptadores falsos que vão fazer celulares pegarem fogo. Então eu sou sim contra não mandar cabos. Cara, eu juro que eu não tinha lido o e-mail do Júnior ainda antes de comentar a primeira mensagem aqui. Olha... Eu não lembro se eu falei que cabo USB, se a padronização não vai ajudar, mas eu acho que assim, cabo pode estragar. Inclusive eu falei que o cabo do iPhone padrão da Apple se desintegra, porque parece feito de papel, né? Não tem como defender. Não dá pra defender esse maldito cabo. Mas o carregador, aquele adaptador da tomada, cara, ele dura assim de uma forma, porque tipo, só se tiver um curto-circuito na rede, sei lá, só se tiver uma sobretensão ali, porque não queima o negócio, assim, se for bem muito feito, bom. Sim. E a gente sabe que, talvez com cabo não tenha tanto problema, mas com adaptador de tomada de baixa qualidade acontece, porque, bom, quando você coloca ele na tomada, você tem lá 110 ou 220 volts, e o USB normalmente ele é 5 volts, né? E Quick Charge pode ser um pouco mais, depende de tensão variável e tal. Então ele transforma essa energia elétrica de 110 em 220 em 5. Se for de baixa qualidade, ele pode colocar ruído em tudo isso e aí prejudica a bateria a longo prazo. Então é bom que ele seja de boa qualidade. Mas como a gente falou no episódio, eu não acho que isso seja um problema nos topos de linha, né, em que as pessoas normalmente têm mais dinheiro para comprar. Agora, se for, por exemplo, no Moto G de repente não vem mais com um adaptador, aí isso pode ser um grande problema, né? As pessoas, elas não gostam de gastar nem com uma capinha assim de qualidade boa, né? Às vezes elas compram aquelas capinhas de R$10. Então, assim, com o carregador, imagino que poderia acontecer, né? Seria muito ruim. E o próximo e-mail é do Fernando Delago, São Paulo, capital. Mandou e-mail pro tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: de 2001 até 2017, trabalhei em ambientes bancários na área de sistemas. Trabalhei com muito COBOL, JCL, DB2 e muitos outros utilitários do ambiente, mas hoje migrei para Big Data. Posso dizer com certeza que a ideia de está funcionando, não mexa, é muito forte em várias instituições que passei. Situações de ter que um banco falar com outro para solicitar estorno de lotes de transações não é comum, mas vira e mexe acontece. Eu presenciei um em que o diretor de TI da época chamou toda a área de desenvolvimento de sistemas para dar a famosa CRG, comida de rabo em grupo. Eu adorei isso assim. Vou adotar, obrigado. Devido terem duplicado todo o movimento de um dia de docs para outro banco. É claro que há formas de se fazer o controle desses tipos de coisas, mas como ocorre muita rotatividade de pessoas na área, ocorrem esses erros por perda de conhecimento.
Tem o caso dos famosos caixas, né? Que a gente vai ver que tá rodando Windows XP ainda. Então, Sim. realmente acho que tem casos que são muito complexos e o pessoal fala, não mexe, tá funcionando, deixa assim mesmo. Não, e a gente via esses caixas com tela do Windows XP, sabe? E o que se falava era que o Windows XP do caixa eletrônico, ele é tão modificado, tão personalizado, que assim, não dá pra atualizar, porque assim, é tudo tão integrado assim, direto no sistema, de uma forma que não tem muito o que fazer, que putz, não é tão simples como, vamos baixar a ISO do Windows 7 e atualizar, sabe? No caixa eletrônico é muito mais difícil. Até porque teve que esperar o Windows 7, né? Porque a versão seguinte, vista, não dava. Dando sequência aqui, próxima mensagem é do Fábio Forte, ele comentou lá na comunidade.tecnoblog.net, ele diz que o problema é que fica uma sensação de economia porca e de ganância, aquela coisa empresarial de economizar até os centavos e depois inventar uma desculpa bonitinha ou ecologicamente correta. Outra coisa, eu acabo de trocar de aparelho de Motorola para Samsung, mas ele não está aceitando os adaptadores USB tipo C para P2 que funcionavam perfeitamente no antigo. Ou seja, a menos que a gente tenha um ambiente real de padronização, a produção de cabos vai continuar em alta. Bom, a gente tem um especial no Tecnoblog sobre toda essa confusão do USB tipo C. O título, inclusive, se vocês quiserem procurar, é Os Detalhes do USB-C. O C é de confusão, porque é um padrão legal, universal ali e tal, mas dentro desse padrão tem uma série de coisas, assim, que... O que acontece é o seguinte, o USB, a organização que define os padrões de USB, ela não impõe esses padrões. Então não tem, tipo, um padrão, assim, tem as recomendações. Mas basicamente cada empresa implementa do jeito que ela quiser, assim. Ela pode usar o USB basicamente do jeito que ela quiser. Então isso cria algumas incompatibilidades, como aconteceu no começo, que você tinha um Google Pixel, né, que foi um dos primeiros ali a usar o USB tipo C, e daí você usava um cabo e não carregava direito, então nem carregava. Então tinha um fio invertido ali no USB tipo C que funcionava, mas daí dava problema no aparelho, assim. Então é bem confuso isso. É que é um padrão de cabo, né? Não é um padrão de tecnologia. Dentro do USB tipo C, a gente tem várias utilidades. Você substitui HDMI pelo USB tipo C, você substitui o cabo de áudio, no caso dos fones de ouvido, pelo USB tipo C. Aí tem o de carregamento, e tem o de carregamento rápido, e tem o de transferência de alta velocidade, tipo Thunderbolt. Então, assim, só o cabo é padronizado, mas o que funciona dentro... O conector, né? O conector é padronizado. Agora, assim, o que ele vai mandar de sinal, aí é problema teu, assim, porque Thunderbolt 3, né, usa o USB tipo C, é o mesmo conector ali, mas se você não usar um cabo compatível com o Thunderbolt 3, não chega na velocidade do Thunderbolt 3. Então é uma bagunça, assim. Eu acho legal, assim, eu gosto muito do conector do USB tipo C, finalmente não preciso virar 3 vezes pra conseguir conectar a droga do cabo, mas ele cria esses outros problemas, né, então não é perfeito. No final das contas, entra um pouco também no que a gente discutiu no Tecnocast 134 sobre padronização de cabos e conectores. É meio que uma utopia, não dá pra padronizar, porque você padroniza, daqui a alguns anos troca o padrão, e padronizar também atrasa o progresso, né, no desenvolvimento das tecnologias, porque justamente é a competição de várias empresas desenvolvendo suas tecnologias que faz com que a gente tenha novos padrões e novas tecnologias, enfim. Então, assim, essa utopia a gente tem que tirar da cabeça, porque mesmo que tenha uma lei que diga que vai padronizar, não resolve, gente. E esse caso da Apple, inclusive, que a gente tá falando, né, de que o rumor já diz que o novo iPhone vem com o novo cabo tipo C, e a gente tá tudo aqui com USB tipo A, conector USB tipo A, né, de carregador, a gente teria que trocar de novo, né? Então, mesmo que o padrão fosse USB tipo A, então não dá pra pensar em padronização, não resolve, e se resolver, não é por muito tempo. E o último comentário é do Fábio Emílio Costa, ele tem 42 anos, é analista de performance de alta plataforma, mora em São Bernardo do Campo e mandou pra comunidade.tecnoblog.net. Eu acho que ele não gostou de um comentário que eu fiz, mas eu vou ler. Essa tinha endereço certo aqui, ó. É bom que você vai ler porque é pra você mesmo. Mas eu vou ler aqui. Já começa assim. Obviamente a gente resumiu todos os comentários, porque senão o Tecnocast ia ser só caixa postal, mas começa assim. Quanto ao que o Paulo Riga mencionou, ele disse, de uma maneira que espero que tenha sido jocosa, como alguém que trabalha com esse tipo de sistema, que sistemas COBOL não precisavam de manutenção. Na realidade precisam, pode não parecer, mas a cada nova geração de sistemas de alta performance, no meu caso específico, os Z-Systems da IBM, existe toda uma série de inovações para o tornar cada vez mais poderoso
e seguro. Como exemplo, na nova geração, existe toda uma cadeia de segurança que pode ser habilitada, onde os dados são criptografados na origem, e em caso de um vazamento de chave, qualquer acesso pode ser desabilitado internamente ao sistema operacional, de maneira transparente e sem necessidade de implementações especiais. Fica a dica, Twitter. Olha aí. O fato é que muitas empresas preferiram simplesmente jogar fora o desenvolvedor e tratar código como APIs e bibliotecas. Muitos programadores não fazem a menor noção de como um computador funciona e tratam memória e processador como se fossem recursos infinitos, o que não são. Isso eu posso te dizer que é verdade, aqui, porque eu que cuido do servidor do Tecnoblog. Exatamente. A gente já comentou em vários Tecnocasts, meu filho. Se não qualquer coisa, o background do botão tem cache, cara. Tá tudo otimizado aqui. E ele continua. Por fim, achei um tanto leviano o comentário do Riga, mas concordo que existe um problema de manutenção de código. Isso é parcialmente culpa da tecnologia. Sistemas de alta plataforma tendem a ser construídos para ser extremamente confiáveis e com uma criticidade extrema. 100% dos maiores bancos operam suas bases mais críticas em alta plataforma. Entretanto, para alcançar esse tipo de performance e criticidade, eles fazem isso sacrificando coisas mais maneiras para quem vê de fora. A gente ouve uma queda de WhatsApp a cada mês, uma queda de Facebook e coisas do gênero, mas não é tão comum uma queda de um sistema de banco. Isso se deve em parte ao uso de tecnologias que já funcionam há décadas sem precisar de grandes manutenções, e que uma visão burra de economia faz com que os ditos tomadores de decisão, públicos e privados, não se atentem para a necessidade de manutenções. E quando acontecem situações extremas como essa da pandemia, todas essas decisões equivocadas vêm para cobrar de todos o ônus de abandonar coisas à sorte. Caraca, deixa eu falar que, olha, comentário grande, mas mandem mais comentários desse tipo, que bem legal ver esse ponto de vista dele, né? Interessantíssimo saber os bastidores de quem trabalha com o código ali no mainframe do banco, né? Sim. Muito legal. Mas basicamente o Fábio Emílio, ele... Bom, primeiro... Sim, foi uma... inclusive eu estava rindo no momento que eu falei isso, porque, né, as pessoas que... Eu comentei que, putz, o sistema tá funcionando há muito tempo, não mexe, e quem desenvolveu o sistema já morreu. E, inclusive, por muito disso é fato, mas é interessante ver que existe uma necessidade de fazer toda essa manutenção, mas com todo o cuidado de não fazer o negócio dar qualquer tipo de problema, né? É um sistema totalmente crítico que tem que ter 100% de uptime, assim. Maravilha, então fica registrado aí a crítica do Fábio Emílio Costa ao Paulo Riga zoando quem programa em COBOL. Não, gente, eu não estou criticando nem fazendo piada de pessoas que programam em COBOL, porque essas pessoas ganham muito dinheiro. Eu tenho inveja, na verdade. Maravilha. Bora pra pauta, então? Bora lá. Bom, tivemos uma semana agitada no mundo da tecnologia e para conversar sobre isso a gente recebe aqui a Melissa, que é a editora lá do Tecnoblog. Oi, Melissa. Oi! E Vivi Werneck, nossa autora de games. Fala, Vivi. Opa, tudo bem? Tudo jóia. Paulo Riga, conta pra gente, acho que vamos começar pelo Twitter, que foi o pior, né? Não, a gente tava no meio de um bate-papo semanal com a equipe, né? Toda semana a gente conversa, enfim, sobre o que está acontecendo nas nossas vidas em meio a esta quarentena, esta pandemia. E aí, eu não lembro quem falou, mas assim, começou com o Elon Musk, né? Alguém falou, olha, vocês viram o que aconteceu aqui no Twitter do Elon Musk? Ele tá tweetando parece ser um scam aqui com Bitcoin. Ele tá falando aqui que se você mandar um X Bitcoins, ele devolve 2X. Isso aqui tem alguma coisa estranha. E aí eu pensei, Elon Musk hackeado Twitter. E aí, de repente, apareceu um tweet bem parecido, com o mesmo golpe, no Bill Gates. E aí, putz... Aí o meu espírito de noticiário mostrou que tem alguma coisa grande aqui, porque não é possível que o Elon Musk e o Bill Gates foram atacados ao mesmo tempo. Alguém conseguiu acessar, sei lá, será que tem algum aplicativo que conectado às contas dessas pessoas que foi atacado? E não, no final das contas, era um ataque ao Twitter. E aí, daí foi ladeira abaixo, né? Sim, é porque essa suspeita do aplicativo a gente já vai logo olhar por onde foi tweetado, né? Por onde foi postado o tweet. E quando é um aplicativo, isso aí denuncia, né? Porque vai pela API do Twitter. E essa seria a única forma de burlar a autenticação de 2 etapas. Então, assim, a hora que a gente começou a ver isso sendo postado por Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, enfim, aí várias personalidades também. Até o Obama, né, soltou o tweet no meio dessa treta toda aí.
Inclusive me segue no Twitter. A gente já sacou que, tipo assim, não pode ser que toda essa galera, gente grande, não tenha autenticação de 2 etapas ativada, né? Então, como é possível todo mundo twittar pela web sem autenticação de 2 etapas? Sim, e aí as coisas começaram a ficar super estranhas, porque a Apple, ela tem uma conta oficial no Twitter, que é @Apple, tem um selo de verificação, só que ela nunca tweetou nada assim publicamente, né? Aquela conta é basicamente usada pra anúncios e até às vezes como suporte, mas não tinha 0 tweets na conta da Apple. E o primeiro tweet público era o golpe do Bitcoin. E assim, eu acho que a Apple deve ter alguma medida de segurança, tipo, não tem um senhas.txt em algum servidor da Apple com a senha do Twitter da Apple. Então não é possível. Como que essa pessoa conseguiu publicar via Twitter Web App, ou seja, pela interface web do Twitter, um golpe de Bitcoin? Tem alguma coisa errada. E a gente viu que, segundo relatos de diretores de casas de câmbio de Bitcoin que tiveram as contas das exchanges hackeadas, porra, os caras confirmaram. A gente usa uma senha forte e a gente usa a verificação de 2 etapas e mesmo assim teve esse golpe, né? Obviamente, essas casas de câmbio foram também muito afetadas por isso, né? Foram grandes alvos, afinal de contas, quem segue essas casas de câmbio provavelmente tem bitcoins pra gastar, provavelmente sabe como transferir bitcoins. E a gente tava acompanhando, assim, o nosso bate-papo semanal virou uma espécie de cotação em tempo real de quanto o cara tava recebendo de bitcoin, né? Com esse golpe. Era newsroom aqui, apuração coletiva, né, do golpe. Cada um vinha com uma informação. Foi divertido porque é o nosso trabalho, né? Mas, cara, o que não entrava na nossa cabeça era que o pessoal realmente estava transferindo bitcoins para a carteira, era a mesma carteira em todos os tweets, né? Então era só buscar pela hash ali que aparecia todos os tweets, né? Todo mundo tava divulgando. E, cara, as pessoas estavam doando bitcoins. E a gente, assim, tem uma curva de aprendizagem, né? Pra você aprender a comprar bitcoin, investir em bitcoin. Então não entrava na nossa cabeça que as pessoas que sabem comprar bitcoin estavam caindo num golpe, num scam tão descarado, assim. E a gente lembra de Herbalife, desses golpes que o pessoal cai, sei lá, teve um puta golpe de Bitcoin no Brasil que sumiram com milhões de reais, assim, então, as pessoas caem. O que eu acho mais engraçado é que, assim, eu desconfiaria bastante do Elon Musk estar dividindo dinheiro, né, mas acho que o papo vindo do Bill Gates, acho que conseguiu convencer mais as pessoas, embora realmente, né, a galera que tá acostumada a comprar e vender Bitcoin cair numa dessa é bem curioso. Não, mas o Elon Musk apronta tantas que o pessoal até falou, se fosse só o Elon Musk, dava pra acreditar que era real, né? Porque é alguma tipo assim, zoeira. Eu acho que assim, o Bill Gates, ele tem ele tá combatendo a malária na África, né? O cara é super filantropo aí e tal. Mas o Elon Musk, talvez ele fizesse isso por loucura mesmo. Porque às vezes ele twitta umas coisas, eu acho que as ações da Tesla estão muito caras. E aí as ações despencam. E tipo que, sabe? E ele já foi, enfim, já deu um maior problema com o equivalente à CVM lá dos Estados Unidos, porque putz, o cara é CEO da empresa, né? Isso é quase praticamente uma manipulação de mercado. Então, não duvido que, com tanto dinheiro, lembrando que tem uma notícia no Tecnoblog com os maiores ganhos dos CEOs em 2019, e o Elon Musk tá lá em cima, o cara ganhou $500 bilhão em 2019. Uma das coisas que a gente tava vendo também era justamente quando que o Twitter ia se manifestar em relação a isso, né? E a gente tava até brincando do tipo, nossa, eles devem estar igual baratas tontas ali dentro, né? Trabalhando de casa, pensando, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Da onde que partiu o tiro, né? E eles demoraram um pouquinho, mas falaram que, na verdade, não era nenhum ataque coordenado de fora, alguma coisa assim, que era alguma falha de segurança interna deles, né? Nesse meio tempo saiu um rumor, né? Um print de um fake no Discord falando que houve algum golpe de engenharia social dentro do Twitter, em algum painel de um funcionário, e através desse funcionário a pessoa teve acesso a essas contas que até o momento eram só contas de verificados, né? Então, assim, o que surpreendia é que a pessoa que fez esse ataque, que elaborou isso, ela sonhou grande. Foi grande, cara, porque assim, ela poderia ter disparado essa hash em assim, milhares de continhas e ter resultado, mas não, ele queria atenção, né? Ele mirou em contas grandes e não foi só um disparo. Isso que foi pior. Até nessa ligação eu falei, gente, tá parecendo que tem um social media tomando conta, porque Total. o cara ficava respondendo ele mesmo, olha, já transferi tanto, olha, acabei de transferir mais tanto. E aí apagavam os tweets, não sei se era o Twitter mesmo que tava apagando os tweets, né,
né, com o golpe, o cara postava de novo. O Elon Musk é o que tava pior, assim, porque apagava, toda hora aparecia de novo na timeline. E é engraçado que as mensagens eram personalizadas, então apagava uma mensagem, aparecia outra diferente, né? Tipo, o endereço de Bitcoin era o mesmo, então a gente sabia que era o mesmo cara, né? O mesmo golpe. Mas a mensagem que aparecia no Elon Musk era diferente da mensagem do Bill Gates, então o cara, assim, bolou, não sei o que ele fez, mas o cara ele era já estava preparado pra isso há muito tempo, né? Já tinha preparado isso há bastante tempo. Não foi uma coisa assim, vou começar agora. Total. Olha, esse cara não aparece mais, viu? Porque o dia que aparecer, tá ferrado. E é claro que enquanto tudo isso estava acontecendo, começaram a surgir esses tweets justamente falando sobre essas ferramentas internas, né? E o que aumentou os rumores de que talvez o Twitter tivesse tido um problema interno foi que eles estavam apagando proativamente os tweets que mostravam os prints das telas internas do Twitter. Então eles queriam, primeiro, né, não permitir que as ferramentas internas do Twitter vazem. E segundo, vamos controlar isso aqui, porque que diabos está acontecendo nesta caralha, né? Tipo, o Twitter parecia meio que totalmente assim, gente, o que tá acontecendo? Vamos tirar o servidor do ar, porque a gente não sabe o que tá acontecendo, assim. Ficou muito claro, assim. Eu mandei uma mensagem pra assessoria do Twitter, eles ainda estavam analisando o problema, nem o Twitter Global ainda tinha se pronunciado, e eu falei assim, olha, boa sorte pra vocês, eu acho que a noite vai ser bem longa. Tipo, se fode aí. O pessoal do Twitter é muito legal, e com certeza eles trabalharam até bem tarde nesse dia. E a chave era a mesma, né? Então, assim, não sei se daria pros caras terem simplesmente bloqueado a chave, né? Já seria um começo. Mas o problema é que, apesar da chave ser a mesma, ela era um hub. Então, só no momento que a gente tava verificando ali, a gente chegou a ver mais de 12 bitcoins chegando ali. Então, passava a marca, acho que de 600 mil reais, né, Riga? No momento ali que a gente tava de olho, pela cotação daquele momento. Só que o dinheiro caía e já tava sendo transferido para outras carteiras, né? Então, essa carteira era só um hub que tava redirecionando para várias outras. Era um laranja. E aí o problema é que é Bitcoin, né? Então já era o dinheiro. É muita grana. Eu até fiz a conta lá pela quantidade de transações. Até um dado momento, acho que tava nos 9 bitcoins, 10 bitcoins, não lembro. E tava dando uma média de 200 e poucos dólares por transferência. É lógico que tem gente que transferiu pouquinho, teve gente que deve ter transferido milhares de dólares, né? Porque os tweets prometiam devolver em dobro, né? Me transfere aí um tanto que eu te devolvo em... Gente, quem que... Gente, mas isso é de uma infantilidade que a pessoa... Não, é nem... É imbecilidade, porque até uma criança sabe que se enfiar a mão no fogo, ela vai se queimar. É uma pessoa imbecil mesmo, que acha que alguém na internet, anônimo, fala assim, meu querido, olha só, me dá 100 reais que eu te dou 200. Meu amor, acorda. Nem chocolate a gente cai numa dessa. Joga uma água no rosto, levanta da cama e vai viver a vida, porque não é assim. Bom, a galera que compra Bitcoin entra em esquema de pirâmide, né? Então... eu acho que tem um fator aí, que é lógico, a gente tá vivendo uma pandemia, né? E tá todo mundo muito exacerbado, né, com os seus humores muito diferentes. Então, assim, lógico, as pessoas estão trancadas sem ter muito o que fazer e de repente vê uma oportunidade, né? E aí também a pandemia pode ter sido uma oportunidade para essa questão da falha de segurança, porque, né, tá todo mundo trabalhando em home office. Sim, e, né, e se isso aconteceu de fato com um funcionário lá dentro, ele provavelmente está trabalhando da casa dele, da máquina dele. Então, assim, a gente tem um cenário um pouco diferente em questões de segurança e provavelmente, né, a gente sabe que isso não é o ideal, né? Eu imagino que uma empresa do porte do Twitter tenha dado as máquinas com as configurações corretas de segurança, ainda mais para um funcionário que tem um status lá dentro capaz de twittar na conta do Barack Obama, né? Eu imagino. Só que assim, o que o Twitter disse é que foi uma invasão de engenharia social. Então, esse funcionário pode ter clicado em algum link, foi enganado, ou ele pode ter sido coagido, enfim. Não é uma coisa que um firewall vai bloquear, não é uma coisa que um antivírus vai bloquear, né? E esse é o problema. Só que é muito válido essa questão das pessoas estarem em casa, né? Esse ponto que você levantou, Melissa, porque realmente, para você apagar uma fogueira dessas num escritório com a equipe de TI reunida, é muito rápido. Agora, com todo mundo remoto, começa a ficar mais complicada a comunicação também, né? Tem um lag ali. Exatamente. E assim, quando a gente tá trabalhando de home office ou em casa, enfim, a gente que já trabalha assim um tempo, né? Quem não tá muito acostumado com
isso, tinha um equipamento para trabalho e um equipamento para uso pessoal, né? E aí você pega e mistura os dois, você começa a acessar sites pessoais no equipamento do trabalho, começa a acessar contas pessoais no equipamento do trabalho. A gente sabe que isso, né, causa uma mistura ali de preocupações com privacidade, com senha, uma coisa ou outra. Então, de repente, a porta de entrada nem foi algum software ou algum produto que se usa dentro do trabalho, mas às vezes uma coisa boba que você usa na sua vida pessoal e acabou sendo a via de entrada. Mas, claro, tudo é suposição, a gente não sabe de fato o que aconteceu, e acho que nem Twitter, né? Tanto que eles tomaram umas medidas bem drásticas, assim. Então, entre 7 e 9 da noite foi uma festa no Twitter, porque ninguém que tinha uma conta com o selo de verificação conseguia twittar. Então, a galera tava, acabou a elite do Twitter, não sei o quê. Só retweetava, senão só tava dando pra retweetar. Agora, A galera tava agradecendo, porque os verificados não estavam mais no Twitter. Agora tá melhor a rede social. Além disso, eles bloquearam todas as contas que trocaram a senha nos últimos 30 dias. E, inclusive, quem trocou a senha no meio de toda essa bagunça, porque, Quem? né, faz sentido, né? Afinal de contas, o Twitter está sendo atacado, então vou me proteger. Muito então vou esperta. trocar a minha senha. Daí, o que Inteligente. acontece? Melissa Cruz. Então, gente, olha, foi complicado. Eu não tava no bate-papo de vocês, da firma, porque, né, eu tava aqui fazendo outras coisas e tudo mais, aí eu vi a confusão toda, todo mundo falando, pá, Elon Musk, pá, Bill Gates, bilionários. Aí eu pensei, ok, não sou bilionária, ok, não tenho empresa de Bitcoin, mas, pô, tenho conta verificada, vou o quê? Espertamente trocar a minha senha, espertamente troquei a senha e continuei. Tô lá na minha vida, tweetando, reclamando do Twitter, aquela coisa e tal, e de repente, pum, acabou todos os acessos, fui deslogada de todos os aparelhos, celular, computador. Aí então, fiquei até o quê? Mais de um dia, foi mais de 24 horas, quase 2 dias sem Twitter. Te liberaram hoje, né? A gente tá gravando numa sexta e isso aconteceu na quarta. quarta-feira à noite. Na quarta-feira. E o mais louco é que, assim, né, o Twitter, ele assumia que a minha conta foi derrubada porque houve um problema de segurança. E aí tinha umas orientações pra você resetar a senha e tudo mais, só que virou um loop infinito. Você não conseguia chegar a um ponto final da solicitação. Você solicitava, tinha que recuperar a senha, mas você não podia recuperar a senha porque você não podia trocar a senha, que foi uma das medidas que o Twitter tomou, foi proibir as pessoas de trocarem a senha. Então eu não podia trocar a senha e não podia criar uma senha nova e minha senha não servia. Né? E a coisa mais louca era que, como eu estava sem Twitter, eu não podia, além de não poder reclamar no Twitter sobre o Twitter, eu não podia ver os tweets do Twitter sobre o que aconteceu. Ah, que bom. E aí eu fiquei assim, no escuro total. Falei, gente, danou-se, perdi minha conta. Aí pedi pra galera ver se tava tudo ok com a minha conta, porque nem acessar o meu perfil ele deixava, porque ele via que eu já tinha sido logada naquela conta, naquele aparelho, aí ele me jogava pra uma tela falando que eu tinha que redefinir a senha. Aí só usando o navegador anônimo pra eu poder ver se tava tudo ok, né, com o perfil. Aí eu fiquei lá tentando, né, fazer a calma, tipo, tudo bem, minha conta tá lá, vamos esperar. Só que aí esperei, não tive um resultado e o Twitter também não comentou nada sobre essas contas que estavam com esse problema. Provavelmente tem outras pessoas também ainda esperando o Twitter resolver isso. E aí hoje eu mandei um e-mailzinho, né? Fiz aquele sofrimento. Falei, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, lógico, o pessoal do Twitter é super bacana, acabou me ajudando e eu consegui recuperar. Mas assim, foi meio tenso, porque eu falei, cara, se eles não sabem ainda o que aconteceu, né? Eu não sei como é que vai ser pra recuperar isso. E eu troquei a senha no meio da confusão, né? Então, tipo, acho que foi um cenário um pouquinho diferente, né? A minha senha não tava funcionando mais, a senha antiga não tava funcionando mais. Como é que vai ser? Mas aí recuperei, tô de volta, tá tudo certo, eu acho. Mas foi uma jornada. O Ronaldo Gogoni também do Meio-Bit, né? Não sei se ele trocou a senha no meio da bagunça, mas o chat aqui do Meio-Bit, o pessoal também tava conversando sobre esse assunto, né? Enquanto acontecia. E ele também teve esse mesmo problema. Ele ficou bloqueado fora do Twitter e voltou só agora também, na sexta-feira. Então eu não sei se foi, assim, uma resolução geral ou se foi só pra vocês dois especificamente, porque somos imprensa, a gente tem um contato mais próximo ali e tal, então tem alguém que faz a ponte, né? Mas, enfim, só pra relatar aqui também outros casos. Uma dica sobre esse processo de verificação e tentar recuperar a senha, uma coisa que eu percebi é que dava alguns erros muito simples. Se você colocasse, você podia colocar o e-mail, o seu telefone ou o seu nome de usuário. Eu tentei com o e-mail, não deu certo com o e-mail. Tentei com o número de telefone, também não deu certo. Aí deu certo com o nome de usuário. Quer dizer, tipo, você vê que o sistema tá bem estável, né? Então, quem tá tendo algum tipo de problema em terminar esse processo de recuperação, tenta sempre com o nome de usuário. Foi a
a parte que eu consegui desbloquear esse loop e chegar até o final do processo, né? Mas é aquilo, tem que esperar e confiar na plataforma, né? Agora sim, a gente sabe que aconteceu, né? Teve um problema de segurança. Assim, no mundo da tecnologia, problema de segurança não é uma questão muito de se vai acontecer, é uma questão de quando, né? A gente já viu problemas acontecendo com todas as empresas praticamente. Não é o desejável, a gente tenta se proteger, mas em algum momento alguma coisa acaba acontecendo. Mas o que levantou a preocupação mesmo é o nível de acesso que era permitido pelos funcionários, né? Como a gente falou aqui, são contas de personalidades, não só com muitos seguidores, muito famosas e tal, mas muito influentes, né? Muito influentes no cenário, no mundo dos negócios, no cenário político. Então a gente tem o Michael Bloomberg, a gente tem Barack Obama, teve também o Joe Biden, que é candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, assim, quais seriam as consequências se alguma pessoa mal intencionada, nesse caso foi mal intencionada, mas foi para benefício próprio, mas assim, sei lá, imagina que a pessoa tuita pela conta do presidente dos Estados Unidos, alguma besteira aí. Nossa. Relacionada a míssil, por exemplo. Não sei, a imaginação é de cada um, né? Qual seria o tamanho do estrago? Ainda mais, só pra pontuar aqui, em tempos que os presidentes estão migrando pro Twitter como um canal de comunicação oficial, né? E a pergunta que não quer calar é, acharam a pessoa? Tem uma investigação de pesquisador de segurança, o Brian Krebs, que ele investigou ali, porque teve um ataque ao Twitter do Jack Dorsey, que é o CEO, e ele chegou numa pessoa ali que talvez seja a pessoa responsável, mas assim, tem o nome da pessoa ali, mas é um caso meio complicado. Me lembra o caso da escola base, sabe? Também não dá pra falar o nome da pessoa assim, sem ter provas contundentes, então por isso a gente nem repercutiu no Tecnoblog, mas assim, essa pessoa realmente mirou alto, mas ela poderia ter causado um estrago, assim, muito maior do que 600 mil reais em bitcoins, né? Ela poderia ter causado um estrago em escala mundial. Tanto é que isso chegou no FBI, o FBI deve liderar uma investigação sobre esse ataque no Twitter, e no Senado americano estão comentando, mas peraí, tem criptografia de ponta a ponta nas mensagens diretas do Twitter, né? Porque os caras conseguiram tweetar na conta dessas pessoas. Mas será que elas têm acesso a comunicações privadas? Isso seria outro grande problema, né? Porque a gente tem os grandes líderes, justamente, né? Os grandes líderes de todos os países tweetando pra se comunicar com a população, ou até pra justamente fazer ameaças aí, né? A gente viu muito o que aconteceu com o Trump nos últimos meses. A gente vê ali que existe um limite pra feature, né? Porque um funcionário do Twitter poderia ter o direito de apagar uma mensagem justamente porque existem regras nos termos de uso sobre coisas que você pode ou não fazer. Mas ele poderia ter o direito, né, o acesso a publicar por você. Aí eu acho que já é um limitezinho que a gente vê muito com o aplicativo, né? Você permite que o aplicativo tweete em seu nome, você permite que o aplicativo publique uma mídia em seu nome. A gente tem isso com bot o tempo inteiro. Mas e com pessoas? Como é que seria isso? O Twitter não divulgou muitos detalhes, até porque eles ainda estão investigando esse caso, mas o New York Times disse que, por exemplo, o Trump, né, que é uma conta que seria supervisada, ela tem proteções extras. Então é por isso que a conta do Trump não foi afetada. Até porque, sei lá, imagina o Trump tweetando sobre Bitcoin. Mas poderia ter acontecido uma merda muito grande. Então, eu tava lembrando, durante o processo de pauta desse Tecnocast, de um caso que eu aprendi na faculdade, no curso de História, de um cara chamado Stanislav Petrov. E a gente tá falando de falhas em sistemas e tal. O Petrov era um coronel da União Soviética. Ele trabalhou naquela época da Guerra Fria, né? Estados Unidos, União Soviética e tal. E aí teve um dia que ele foi encarregado de cuidar dos computadores de um bunker perto de Moscou. E esses computadores, eles alertavam se um míssil tivesse a caminho da União Soviética, né? Então falaram pra ele, ó, Petrov, se os americanos mandarem um míssil pra cá, você aperta esse botãozinho aqui, que vai mandar um contra-ataque foda lá contra os Estados Unidos. A gente revida assim, na hora. E aí, de madrugada, ele tava de plantão, o computador apitou, falando que tinha um míssil se movendo em direção à União Soviética. Eita. Mas o cara era experiente, né? Ele sabia que o sistema de satélite não era tão confiável. Então, porra, são os Estados Unidos, né? Eles nunca iam mandar um míssil. Eles iam mandar um monte. Então isso deve ser alarme falso. E daí depois surgiram alertas e ele não apertou o botão. O cara teve uma intuição tão forte que surgiu outro alerta de míssil, outro alerta de míssil,
míssil, ele decidiu não contra-atacar. Caraca. E realmente, depois descobriram que era um alarme falso e o computador errou. Mas se ele tivesse apertado a porra do botão, talvez a gente nem tivesse aqui discutido esse negócio do Twitter. Enfim, infelizmente ele nem foi reconhecido por isso, já morreu, foi uma história meio triste. Mas, tipo, os computadores falham. Então imagina os caras lá na China ou na Coreia do Norte pensando assim: eita porra, o Trump tweetou que tá mandando um míssil pra cá. Será que o Xi Jinping ia falar: ah não, acho que hackearam o Twitter do Trump, pode desconsiderar isso aí, não é nada não. Tipo, poderia acontecer alguma coisa. E não precisa nem ser um tweet desses, né? Porque quem vai anunciar no Twitter que tá mandando uma bomba. Mas você vê, por exemplo... Olha, não desafia. Tipo, oi, então, vai pra casa que vai começar a chover aí, não vai ser legal, não. Não, mas assim, você vê o que aconteceu aqui no Brasil recentemente com um dos filhos lá do presidente, que eu nem lembro qual dos três que foi, que tweetou falando um monte de besteira sobre os chineses. Olha o problema diplomático que isso gerou, né? Então, não precisa ser uma catástrofe desse nível, apesar de, lógico, é muito preocupante. Mas tem muita coisa que dá pra acontecer, né, nisso de você ter acesso às contas de pessoas. E aí a gente descobre que, assim, senha forte, verificação em 2 etapas, é legal, é bom a gente se proteger. Mas se o sistema da rede social, do serviço que a gente estiver usando, não for protegido, é meio complicado também, né? Dependendo do nível que os caras tiverem acesso à sua conta. Se o funcionário não tiver a senha de 2 etapas, não adianta nada. Exatamente, eu tava conversando com o Lucas Braga, né? Ali no chat também, logo assim que aconteceu. E vale lembrar que as contas verificadas, elas são orientadas a usar a dupla autenticação, senão significa que é obrigatório. Então, assim, é muito legal lembrar todo mundo também de fazer, por mais que nesses casos, né, que a gente tem aí de Elon Musk, Bill Gates e outras pessoas que muito provavelmente tinham a verificação em 2 etapas, mas de qualquer maneira é sempre bom todo mundo fazer, né? Aí eu fico pensando, né, será que o funcionário tinha uma senha de 2 etapas lá pra acessar o painel que dava a senha Deus pra ele ali? E se ele tinha, como é que será que ele perdeu essa senha? Foi a mulher do Zap que ligou pra ele: oi, confirma um código aí no seu SMS? Então, eu imagino que, assim, segundo o Twitter, foram ataques a funcionários, né, no plural. Então, talvez tenha sido mais de um. Mas eu imagino que se os caras caíram no golpe de engenharia social, provavelmente eles não tomavam tantos cuidados assim, né? Acho que o Twitter devia impor umas regras de segurança mais fortes ali, né? E se for engenharia social, deve ter sido algo desse tipo, né? Total. Essa investigação do Twitter ainda tá em andamento, então provavelmente entre o momento que a gente estiver gravando e a publicação, talvez tenha novas informações, mas o Twitter falou hoje, aqui no dia que a gente tá gravando, que provavelmente, né, não existem indícios de que os hackers tiveram acesso às senhas, mas eles estão avaliando ainda a questão das mensagens diretas, né, pra ver se teve acesso indevido a essas informações mais privadas, e os hackers, eles tinham 130 contas como alvo, então já dava, né, tinha uma lista ali, tava tudo preparado, foi uma coisa bem planejada ali, e aconteceu o que aconteceu, maior ataque da história do Twitter, ataque sem precedentes, 15 de julho de 2020. Eu sou a Vivi Werneck e gostaria de te convidar para ouvir o novo programa do Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. No 3º episódio, contei como foram os previews que testei de Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, além de comentar um pouco mais sobre o review de Ghost of Tsushima. Também tem novidades de Shadowlands, a nova expansão de World of Warcraft. Agora é só buscar e assinar o Hit Kill no seu app favorito e começar a ouvir. Continuando nosso papo aqui, essa semana a Microsoft avisou que vai parar de produzir o Xbox One X. Porém, também avisou que tem exclusivos chegando ainda para a plataforma. Então, assim, parou de produzir, mas
ainda não precisa trocar, né, Vivi? Isso mesmo, né? A declaração foi feita pelo Phil Spencer, que é o chefe da divisão do Xbox, e sobre o fim da produção dos consoles do Xbox One X e da versão digital do Xbox One S, né, que essa versão digital é o console sem o driver para os discos. Então, esses dois consoles pararam de ser fabricados até por conta de dar um gás na produção do Series X, mas eles ainda vão receber suporte no sentido de jogos exclusivos. Os jogos exclusivos do Xbox Game Studios ainda vão ser lançados para esses dois consoles, então não vai precisar ficar naquela correria, meu Deus, eu não vou poder mais jogar Halo ou Gears of War porque eu não tenho o Xbox Series X. Acho que é um processo natural, né, você ir parando a produção dos modelos, porque assim, são 3 consoles que estavam à venda ainda, estavam em produção, e a Microsoft, ela tá focando em outra coisa agora, né, você organizar toda uma fábrica, uma linha de produção, é complicado, então, beleza, então vamos simplificar o que a gente tem hoje, e daí a gente gasta os nossos esforços na produção do console novo, que é o que vai dar dinheiro pra empresa, que é o grande lançamento de 2020, né. Mas assim, descontinuaram o Xbox One X, o Xbox One S ao digital, mas o Xbox One S com mídia física, tudo aquele modelo padrão que tá sendo vendido há mais tempo, ele continua. Então, meio que assim, vai ter o console menos caro, né, porque agora com o dólar tá tudo caro, mas vai ter o Xbox One S pra quem ainda quer essa geração, e no futuro, em breve, o novo console super poderoso, com muitos teraflops de potência, né. O que a Microsoft precisava descontinuar urgentemente é a nomenclatura do Xbox, né? Pelo amor de Deus. Cara, é difícil pra fazer o podcast, não dá. Não. Gente, eu sou carioca, eu tô sofrendo. Você que tá ouvindo isso agora, vocês não sabem, mas a gente tem vários picotes aqui, porque a gente tá falando tudo errado, não tem como. É One Eu tô X, sofrendo One aqui, Xbox. gente. É muito difícil. Mas enfim, dando sequência à questão dos jogos exclusivos, Vivi. O que a gente pode esperar ainda chegando no Xbox One X? O Phil Spencer, nesse comunicado que ele publicou no blog da Xbox, ele foi bem claro ao dizer que a empresa não quer forçar o jogador a fazer esse upgrade agora, se ele não tiver condições, né? E que os jogadores podem ficar tranquilos que os jogos da casa, né? Ou seja, os jogos sob o selo Xbox Game Studios ainda vão aparecer tanto no console da atual geração, que já está acabando, que no caso é do Xbox One, quanto do Series X. E alguns desses jogos, eles já até adiantaram que vão estar tanto na próxima geração quanto essa, pertencem às franquias Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, que vem o Hellblade 2 agora, que tá prometendo ser muito bom, The Outer Worlds, que é um RPG da Obsidian, eles fizeram o Fallout New Vegas, Psychonauts, o Microsoft Flight Simulator e seus 500 milhões de discos, né? State of Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons, que foi lançado recentemente, que é um dungeon crawler, e o Sea of Thieves, que é aquele jogo de piratas que, bom, eu tentei jogar uma vez, achei super chato, mas tem gente legal. que... Pra jogar em galera, assim, online, na quarentena, é divertido. Eu só não gosto de uma coisa, que você não faz upgrade nunca, né? Você fica saqueando ilhas e pegando tesouros, mas o personagem não sobe de nível, você só troca de roupinha. E eu achei meio Barbie isso, né? Tipo... Ai, que preconceito com as Barbies! Não, mas é que não tem propósito. Tipo, você fica horas jogando, coletar um monte de dinheiro e não dá nem pra pegar uma espada melhor, um café com leite, né? Isso parece eu jogando Death Stranding, que eu fiquei 2 horas andando de um ponto A pra um ponto B, carregando muamba nas minhas costas, a Black Friday todinha da Amazon nas costas pra ganhar um boné. Então eu entendo bem o lance. Mas assim, outra coisa importante que o Phil Spencer disse, além dos jogos, digamos, você gastou uma grana comprando o Xbox Elite Controller, que é aquele controle, aquele joypad pro Xbox One, cheio de botões customizáveis, você pode deixar ele, tem uma chavinha pra você apertar ou afrouxar os botões, pra deixar ele do jeito que você quer. Isso custa uma fortuna, né? E então, se você comprou ele pro Xbox One, você pode usar ele no Xbox Series X também, então ele vai ter total suporte. E se você comprou também o Xbox Adaptive Controller, que é aquele controle adaptado para pessoas com necessidades especiais, você também vai poder jogar no Series X.
E o pessoal que assina a Game Pass continua também tendo acesso aos títulos que entrarem na Game Pass, né? Isso, perfeitamente. Então, digamos, você assina o Xbox Game Pass agora no Xbox One. Então, digamos, saiu um Halo novo no Series X. Se você é assinante, você no Xbox One, você vai receber esse jogo no Day One, também no Xbox One, Day One, né? Vocês entenderam, né? Você vai... É muito nome parecido. Microsoft, ajuda aqui, por favor. Ela deveria adotar a nomenclatura de smartphone, né? Xbox 1, 2, 3, que nem o PlayStation, né? Mais fácil. Pois é, mas então, resumindo, se você assina o Game Pass no Xbox One e saiu um Halo pro Series X, a assinatura é a mesma. Você, como ambos os consoles vão continuar recebendo, ao menos por um tempo, o Phil Spencer não disse por quanto tempo, por um tempo vai continuar recebendo os exclusivos, você como assinante, você vai ter acesso também. Ou se você não assinar, você pode ir na loja da própria loja da Microsoft e comprar o jogo separadamente, como já funciona normalmente. Você não precisa necessariamente ser assinante do Game Pass, apesar de eu recomendar, porque tem uma biblioteca muito boa. Você não precisa ser assinante para você ter os jogos exclusivos. Você pode comprar os títulos separadamente também. Legal que o Xbox me dá uma sensação muito de... É um console mais democrático, né? Eu não imagino a Sony fazendo absolutamente nada disso, sabe? Esse negócio de exclusivos. Você não quer comprar o Xbox Series X, o novo? Beleza, continua com o seu console atual que a gente vai lançar os exclusivos pros dois consoles. Não tem problema nenhum, a gente continua. Se você gastou uma grana com acessório, beleza, continua funcionando, sabe? E retrocompatibilidade e tudo mais. Então, além do Xbox Game Pass, que pra mim é o melhor serviço de games que existe, assim. Então, eu não imagino, por exemplo, no evento do PlayStation 5, todo PlayStation novo tem um Gran Turismo novo, né? Sim. E, por exemplo, o Gran Turismo 7, que é um exclusivo de PlayStation 5. Eu não imagino a Sony, não, a gente vai lançar pro seu PlayStation 4 também. Tipo, eu não imagino nada disso, assim. Então, eu acho muito legal da parte da Microsoft. Sim, a expectativa agora é de justamente saber como que a Sony vai se portar diante disso. Eles já deixaram claro que alguns jogos vão ter retrocompatibilidade, mas assim, em relação aos exclusivos, no máximo, por exemplo, a gente já espera que pro futuro vai ter um The Last of Us Part 2 Remaster pro PS5, um Ghost of Tsushima Remaster pro PS5, coisas do tipo que a gente já viu durante a transição do PS3 para o PS4. Agora, lançamentos simultâneos de exclusivos da casa seria algo realmente muito bom, especialmente pelo preço que essas crianças vão chegar aqui no Brasil, o PS5 e o Series X. Mas, assim, isso é em relação aos exclusivos, mas as desenvolvedoras parceiras de ambas as fabricantes já costumam fazer isso por hábito em toda troca de geração. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma fabricante que lança jogo até pra torradeira, se duvidar, a Ubisoft, com Just Dance. Você tem Just Dance pra tudo que tem canto. Então, assim, digamos, vai lançar... GTA V é o requentado do requentado. Daqui a pouco vai virar um Skyrim da vida. E vai rodar na sua, sei lá, na sua geladeira Smart, se você tiver, né? Então, pegar o exemplo do Just Dance, que é o jogo de dança. Just Dance 2021. É óbvio, inserir o meme aqui do filme do Poço, óbvio que a Ubisoft vai lançar esse jogo pro PS5, Xbox Series X, mas vai lançar também pros consoles da geração passada, porque é o que a maioria tem no momento. Então, você matar de cara, lançar jogos para consoles da geração passada porque acabou de aparecer um videogame, você dá um tiro muito grande no pé, um tiro de 12 no pé, porque a massa ainda tem o videogame antigo e é todo um processo de transição. Pelo menos o primeiro ano de venda dos novos consoles ainda é um período muito instável de adaptação para os novos consumidores, para você receber feedback dos consumidores. Muitos bugs acontecem. Eu sempre costumo dizer que quem compra, tenha condições, né, de comprar consoles assim que eles lançam, na verdade eles acabam virando beta testers para os fabricantes, e é uma coisa que você até tem que aceitar se você tiver condições de comprar esse console, porque por mais que eles testem isso na fábrica, muito possivelmente vai dar um problema de superaquecimento ou alguma coisa assim. E aí o que as fabricantes fazem, né? Coletam todos esses dados
lançados e lançam as versões Slim, as versões de sei lá do que nome que eles dão pra isso, né? Geralmente é Slim mesmo. Então... E tomara que o Xbox Series X tenha uma versão Slim, né? Porque... Uma versão Little Box, porque é um frigobar aquilo, né? E o PS5 é um ventilador de chão, praticamente, né? Então vai ficar complicado arrumar espaço pra isso. Se as fotos que fizeram de comparativo dos consoles antigos pros próximos que vão vir, né, forem reais mesmo, eles são praticamente pequenos Transformers, né? De tamanho. Para conversar agora sobre Telecom 5G no Brasil, a gente recebe aqui o nosso autor de Telecom, Lucas Braga. Fala aí, Lucas. Oi, pessoal, tudo bom? Beleza. E, Lucas, episódio 151, há 2 episódios você estava aqui falando sobre o 5G chegando pela Claro no Brasil, né? Ela fez aquela manobrinha lá de utilizar a mesma banda do 4G e reservar um pedacinho para o 5G. E agora, de repente, mais operadoras fazendo o mesmo movimento, né? É isso mesmo. Logo depois do anúncio da Claro, a Vivo e a TIM anunciaram que também vão lançar 5G aqui antes do próximo leilão da Anatel. E elas vão também reutilizar as frequências de tecnologias anteriores. A gente ainda não tem muitos detalhes sobre quais bandas serão utilizadas nem nada do tipo, mas a Vivo vai lançar a operação comercial em até 8 cidades no final de julho, enquanto a TIM vai focar um pouco mais para banda larga fixa em 3 cidades do interior do Brasil. É engraçado que minha cabeça estava muito direcionada pro leilão da Anatel de 5G, né? Quando que vai acontecer o leilão da Anatel? Porque tem a frequência de 3,5 GHz, que vai ser a principal de 5G no Brasil e tal. Eu nem passava pela cabeça, você pega a frequência atual, que é o que a operadora já tem, que já tá usando no 4G, pega uma parte e bota no 5G. E de repente, a Claro fez isso e pensei, nossa, legal. E aí, toma em 5G. Tipo, Vivo chegando, TIM chegando. Você queria 5G? Tó 5G. Todo mundo resolvendo lançar ao mesmo tempo, né? E são finalidades diferentes, né? No caso da Vivo é uma coisa mais parecida com a Claro. Isso, exatamente. É para utilização em dispositivos móveis mesmo, em smartphones. A princípio vai ser com o Motorola Edge também, mas a Vivo já prometeu 2 smartphones da Samsung para serem lançados nos próximos meses, também compatíveis com a nova rede. Nos próximos meses. Então a gente pensa assim, em agosto sempre tem um Galaxy Note novo. A Samsung tá focando bastante em 5G nesses aparelhos aí. E a gente sabe que tem um dobrável com 5G a caminho, assim, do mundo, não especificamente do Brasil. Então talvez seja esse também, né? Ou talvez ela esteja falando do Note 20 e do Note 20 Plus, sei lá. Não sei exatamente se vão ser 2 modelos específicos, mas enfim. O presidente da Vivo diz que um dos principais entraves para o 5G no Brasil é a ausência de smartphones compatíveis. Por enquanto a gente tem apenas um. Então vai ser uma rede para poucas pessoas. A cobertura vai ser restrita a pouquíssimos bairros. Então não fique muito empolgado por enquanto. É parecido com o que aconteceu no 4G também, né? Eu lembro que começaram os testes, a gente teve acesso também a alguns testes lá na época que a gente estava no Tecnocenter em São Paulo ainda, impressionado com as velocidades ali, que claro, batia 35 mega na Paulista, a Vivo chegava não sei quanto, enfim. Mas ainda poucos aparelhos. Eu lembro que até eu troquei de operadora quando eu troquei de smartphone, né? Eu peguei acho que um Nexus 4, né, Riga? Lembra? Sim, da LG. E aí eu falei, então vou trocar, então acho que é Claro, na época tava com 4G bom, troquei pra Claro. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Aquela coisa de começar a funcionar em alguns locais, com alguns aparelhos. Até pra sentir também, a maior surpresa é chegar assim de sopetão, enquanto a gente tava esperando que só fosse chegar depois dos leilões. No caso do 4G foi uma coisa diferente, porque a cobertura não era tão restritiva assim. Você já tinha uma grande parte da cidade coberta, não todas as torres, mas também era questão de tempo. Quanto o 5G DSS está sendo mais uma espécie de teste mesmo, até pela falta de smartphones e também por ser uma tecnologia de compartilhamento de frequências, não é um lançamento comparável com o que aconteceu com o início do 4G no Brasil. Entendi, então é uma coisa bem mais restrita do que foi naquela época. Sim, a estratégia da TIM, por exemplo, já não é nem focada no uso de smartphones, que ao meu ver foi a atitude mais adequada. Como a gente não tem realmente
como utilizar a rede, para que você vai lançar a rede. Eles vão iniciar com a tecnologia em 3 municípios, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Itajubá, no interior de Minas, e 3 Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Então, é um serviço dedicado para banda larga fixa e também será compartilhada a frequência das redes 2G, 3G e 4G. Ou seja, totalmente o contrário do que a Vivo e a Claro estão fazendo, né? A Claro em São Paulo e no Rio, mas com cobertura restrita, né? Em São Paulo, naquele quadrilátero ali, Faria Lima, Jardins, enfim, lugar que sempre recebe as melhores opções de infraestrutura de rede e tal. E a Vivo ainda mais, né? Porque em São Paulo ficou uma coisa super assim, vai ter na Paulista, vai ter na Vila Olímpia, vai ter na Berrini. E Berrini é onde fica a sede da Vivo em São Paulo. Então, assim, vai ser menor ainda. Então, apesar de que a Vivo vai lançar em mais cidades. Mas assim, a TIM, olha, acho que é melhor lançar o 5G para coisas mais úteis para as pessoas no momento, né? Porque o 5G, nesse exato momento, em julho de 2020, que só funciona em um aparelho de celular, é para, sei lá, quantas pessoas vão comprar o Motorola Edge, né? Não o Edge Plus, que não suporta essa tecnologia com as frequências que estão sendo usadas, e vai ter o plano ali já preparado para o 5G, né? Então, acho que faz mais sentido, sim, a estratégia da TIM, porque o 5G tem uma capacidade melhor, né? E ainda que a cobertura da TIM seja restrita a algumas regiões, como é um serviço fixo, você não vai esperar uma cobertura gigantesca, né? O cliente não vai assinar o serviço falando assim, nossa, pega em qualquer lugar. Ele vai usar em casa, né? Vai levar o modem dele, né? Tem que pegar, pelo menos, na garagem e no fundo de casa. Então assim, é realmente uma abordagem diferente. A TIM já vende internet fixa usando 4G. Nas cidades onde ela opera com frequência de 700 MHz, ela tem o TIM Live Internet. Você tem velocidades de 5 megabits por segundo, mas aí você tem que escolher num plano com 50 GB de franquia ou 80 GB. Então, provavelmente vai ser um serviço para substituir o TIM Live Internet nessas regiões. E aí, nesse caso, não tem nenhuma limitação, né? Assim, ela pode comercializar esse formato de 5G. Digo assim, não tem uma lei que impeça por conta de concorrência com a banda larga cabeada, por exemplo. Não, porque continua sendo serviço móvel pessoal. A TIM já vai utilizar todas as licenças dela, ela é detentora do espectro, né? Então, ela pode utilizar o serviço da maneira que preferir. Agora, a gente só não sabe se vai ser atrativo para o consumidor ou não, porque eu acho muito difícil que a operadora lance um serviço sem franquia, que é algo que tem acontecido nas bandas largas tradicionais. Agora, quão fácil é para as operadoras lançarem, a gente já tem 4G, então vamos botar 5G, né? Porque eu lembro que, até comentei no Tecnocast, que eu tava conversando com o pessoal da Ericsson, eles diziam, olha, a gente atualiza o software aqui e X% da cidade já vai estar pronta pro 5G, assim. E a Claro, a gente sabe que usa Ericsson em São Paulo, então, ok, beleza, mas e em cidades, em regiões em que as operadoras usam infraestrutura de outras empresas, né? Porque tem outros fornecedores além da Ericsson. Tanto a Nokia até anunciou nessa semana um update de software para até 5 milhões de torres, e quanto a Huawei, qualquer outra fornecedora de equipamentos, trabalha com esse tipo de atualização. Via software você já implementa a nova tecnologia. O transmissor de rádio é mais ou menos o mesmo. Talvez se você tiver uma nova frequência, você precise colocar uma nova antena. Mas hoje em dia os equipamentos já são muito flexíveis, né? Você consegue suportar 2G, 3G, 4G e 5G usando o mesmo rádio. Então, o que as operadoras antigamente precisavam fazer, que era realmente colocar novos equipamentos e visitar cada torre e fazer todos os ajustes finos em loco, hoje em dia você consegue fazer de forma remota. Então, fica muito mais fácil de você implementar o 5G nessas regiões. Eu não sei se exatamente no caso do 5G DSS tem alguma particularidade que os equipamentos precisem de algum ajuste local, mas se for a rede tradicional é bem tranquilo. Com 4G foi a mesma coisa, e com 3G também. Para quem tinha os equipamentos mais recentes, já tinha um suporte garantido para o 4G. Agora, a gente sabe que a Huawei é a líder nesse segmento aí de infraestrutura de redes para telefonia celular. Inclusive, no Brasil, a maioria dos equipamentos que você vê aí é Huawei. E eles estão passando por um grande problema, né? Eles já passaram pela sanção dos Estados Unidos, ainda estão proibidos, não podem fornecer equipamentos para empresas americanas. E agora o Reino Unido entrou nessa, né? Existia uma pressão ali, o Reino Unido é um dos aliados dos Estados Unidos, e aí a gente fica com medo do que pode acontecer aqui no Brasil, dado o alinhamento até ideológico do Brasil com os Estados Unidos. Mas no Reino Unido, as operadoras, elas não vão mais poder comprar equipamento 5G da Huawei, então isso deve complicar um pouco as coisas. Tem até uma estimativa dos órgãos oficiais do Reino Unido, que decidiram isso e tal, e até 2027 as operadoras precisam remover os equipamentos da Huawei já existentes.
Então vai ser uma coisa bem louca, vai ter muito dinheiro que precisa ser gasto nisso, nessa transição, e eles estão estimando que para fazer essa troca, ou seja, tirar os equipamentos já instalados da Huawei e procurar novos fornecedores de 5G, que a gente sabe que a Huawei tem, o que se fala nos bastidores é que a Huawei tem a tecnologia mais barata, é que eles vão gastar 2 bilhões de libras esterlinas, então dá 13 bilhões e meio de reais só para fazer essa troca. E o 5G deve atrasar de 2 a 3 anos no Reino Unido por causa disso, né? A implantação do 5G. Então, acho que assim, não vai ser fácil pra ninguém. A gente tá vendo esses primeiros sinais do 5G chegando no Brasil, mas eu tenho medo do que pode acontecer no futuro, assim. Nessas últimas semanas teve até uma notícia de que a TIM Brasil teria já abolido equipamentos da Huawei, e isso foi desmentido depois. A Huawei, inclusive, patrocinou alguns eventos internos da TIM nessas últimas semanas, e o problema é justamente esse. Não adianta você banir a Huawei para fornecimento de 5G, sendo que já tem toda uma base legada de 2G, 3G e 4G em operação no país, né? Tem uma estimativa de que das 86 mil antenas de rádio existentes aqui, cerca de 70 mil são da Huawei. Então você ordenar para as operadoras que elas simplesmente não utilizem a fabricante é um perrengue danado, né? É um custo muito alto que as operadoras não vão querer assumir, elas já falam em jogar isso até pro governo. E tem agora também todo um lobby acontecendo junto aos governantes defendendo a fabricante chinesa. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. Deixe o seu comentário lá na comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net, ou também pelo Twitter, @Tecnocast, #Tecnocast, a gente lê os dois. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @Mobilon E @Paulo Riga. A gente fica por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Falou! Este podcast foi editado pela Maremoto.